meu nome é Karen, sou graduanda de História e hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto PIBIC que eu faço parte, que é da área de Antiguidade e sobre o vinho e a identidade no mundo romano antigo. Então, primeiro em questões de metodologia do projeto, foi realizada um amplo levantamento bibliográfico e depois um fechamento detalhado das passagens mais relevantes que abordavam sobre o consumo de vinho e da produção, o cultivo das uvas pelos romanos. A principal fonte para isso foi o livro da Cultura de Catão, que foi a fonte principal, mas além dela também foram analisados outros textos adicionais para contribuir com esse entendimento sobre como o vinho foi relevante na construção identitária romana. Falando um pouco mais sobre o projeto em si, ele foca em como, nessa Roma antiga, o vinho ele transcendia a origem agrícola e se tornou um poderoso símbolo de identidade, desempenhando esse papel fundamental de legitimar a identidade romana como singular. O Império Romano ele era muito vasto e diverso, e como destaca Garinello, essa criação e afirmação de identidades, elas eram essenciais para essa coesão política e social. Então, via-se necessário uma criação de uma identidade conjunta. Então, isso mostra também como a identidade romana, ela não era estática. Ela foi foi construída de maneira contínua, era um processo contínuo, e que foi construído em oposição a outras culturas. E no caso dos romanos em específico, foi construído em oposição aos povos franco-germânicos, que por eles eram os povos estrangeiros chamados de bárbaros. Então esse processo identitário ele era moldado por práticas culturais e o vinho ele ocupava o lugar central. E como Neri, User Júnior e Chiavetto argumentam, a identidade é uma construção social, mas ela reflete características coletivas e interações interpessoais. E é isso que fica muito claro nessa relação entre os romanos, os povos franco-germânicos e o vinho. Para os romanos, o vinho ele não era apenas uma bebida, ele era um símbolo de civilização. Então, a produção do vinho, desde o cultivo de videiras, ele representava essa transformação do solo bruto em terra cultivada, que era para eles um ato que é encarado como a essência da civilização, pegar algo que estava bruto e transformar em produtivo. Então, para eles, isso representava claramente como se fosse o papel deles como civilizadores, de realizarem contra os povos. Então, essa distinção entre os romanos e os povos estrangeiros, ele se manifestava também de maneira muito clara nas práticas alimentares. Para os romanos, a agricultura era de maior relevância, enquanto para os povos bárbaros, eles estavam mais associados com a caça, com a criação de animais, o consumo da cerveja, que era a bebida tida como típica dos bárbaros, e os romanos nem a encaravam como uma bebida tão refinada quanto o vinho. E como Montanari diz, uma frase que eu acho que reflete muito bem isso, ele diz que essa dicotomia entre a civilização do vinho e a civilização da carne mostra essa divisão bem ampla que existe entre eles e destaca como são muito opostos. Então, em conclusão, esse projeto mostra como o vinho ele não apenas servia como marcador de identidade para os romanos, mas ele também funcionava como um símbolo de distinção entre esses civilizados, por eles ditos, os romanos, e os também chamados de bárbaros. E era através do consumo e da produção de vinho que os romanos, eles não apenas afirmavam a sua própria identidade, mas eles também legitimavam a sua visão de mundo. Onde nessa visão de mundo deles, a sua civilização era definida pela cultura do vinho e pela sua capacidade de transformar a natureza através da agricultura, que refletia esse ideal de civilização. Então, é um projeto que ainda pode ter mais estudos. Tive um pouco de dificuldade na área de latim, porque eu não sou proficiente, mas é algo que ainda pode ser estudado mais a fundo. Muito obrigada.